Na próxima sexta-feira também alguns eu posso fazer Põe um bocadinho mais agora, já agora. Mais, põe todo e depois eu tiro, depois tiro. Eu faço este. Mas é para o Vasco, que está ali, mas aí não tinha. Esta cadeira isto é logo esta cadeira. Vê o padrão. Eu amanhã faço transparência. Mas ouve lá, estás a ver? Não é uma condição, mas é lá. Vamos começar. São umas Silêncio. Silêncio. Nenhuma mosca. Então, boa noite, antes de mais nada, peço desculpa por começarmos com um bocadinho de atraso, mas o jantar esticou-se um bocadinho mais, foi essa a razão e, portanto, Bico calado sobre o jantar. Portanto, antes de mais nada, muito obrigado por estarem aqui, bem-vindos. Sei que há aqui uma série de sócios novos, muito bem-vindos à Gandaia. Para nós é extremamente importante porque sentimos que isto
devagarinho, mas a pouco e pouco, de facto, isto já lá vão uns 7 anos. Tem sido muito devagar, mas acho que estamos a ficar um bocadinho mais gordos, não é? O que é ótimo. E, portanto, bem-vindos e... Mais fortes, mais fortes. O que é bom. Portanto, bem-vindos, têm aqui uma casa sempre aberta e disponível para as vossas iniciativas, enfim, e para ajudar nas que existem já. Portanto, sintam-se à vontade para vir com ideias novas, falar de coisas novas, modificar eventualmente algumas que existem, enfim. Como sabem, há pessoas aqui que não conhecem, mas todas as terças-feiras há aqui alguma coisa sempre. Seja as conferências da Universidade Popular, seja a Res Pública, há sempre todas as primeiras terças de cada mês uma reunião aberta a todos que queiram falar de N coisas, não é? Ou seja, um espaço que a Gandaia põe para a população se falar das mais coisas que e a última terça de cada mês também temos cá um autor, que é o que estamos aqui a fazer, que é o LAL, Livros, Autores e Leitores, em que se convida um autor a falar sobre, normalmente, o último livro. Não é obrigatório que seja o último livro, mas normalmente é, não é? E às vezes até se fala não em um, mas em vários livros, ou até às vezes de toda uma vida que o autor tem, não é? Aqui, este mês, temos um gozo enorme de termos um vizinho nosso que vive aqui na costa. Que veio a pé. Que é uma coisa de Vamos a assinalar. pé. E depois vamos a pé. Que é um vizinho nosso, que é o Miguel Chimansky. E acerca disto eu vou só ler aqui umas brevíssimas notas e depois passo a palavra a quem sabe disto, a quem sabe e enfim, que nos vai com certeza dar um serão excelente. Portanto, em termos assim muito resumidos, Miguel Chimansky nasceu em Faro em 66, ia dizer 86, mas também não andava assim muito longe, não é? Portanto, estudou Economia, Direito e Literaturas Modernas, é escritor e jornalista, trabalha na Alemanha e em Portugal, é comentador da RTP e RTP Internacional. Não sei se ainda estás na RTP Internacional. Eu não, o programa que faço todas as semanas está na RTP Internacional. Ou isso. Eu fico aqui em São Como João é que se chama o programa para transmitir? Mundo Sem Muros. Ainda está. Está na RTP3, às sextas e aos sábados de manhã, e passa durante o fim de semana na RTP Internacional. E tu és... Perdão? O moderador é Paulo Ventinho. Exatamente. Eu tenho visto lá no fundo. És correspondente... És correspondente à RTP2, pá. Não, Eu já lá ia. Eu já lá ia. Pronto. Aqui em Portugal já fez uma grande reportagem, já há algum tempo, não é? Esteve no Independente e o Expresso. Foi editor da revista GQ, é assim que se diz? GQ, que é de homens nus e não sei o quê. Gentleman Sport. E além disso, também foi, ou é, não sei, cronista do Diário de Notícias. Bom, isto digamos, é um resumo, muito resumido. Também é correspondente do semanário Der Freitag, é verdade, e do jornal Portugal Post, e comenta também o que se passa em Portugal para várias televisões e rádios na Alemanha e na Áustria. Portanto, é de facto um homem da comunicação. Em Portugal, publicou o seu primeiro livro em 2010, que é O Economista Acidental. Na Alemanha escreveu Ende der Fiesta, fim de festa, é verdade, isto em 2014. Em março de 2019 surge este Ouro, Prata e Silva, que é o primeiro livro, em princípio,
da série em torno de Marcelo Silva. O Marcelo Silva é um jornalista rico, mas decepcionado com a vida, que se torna investigador à frente de uma brigada anticrime em Lisboa por uma coincidência de acasos, mas sobretudo por influência de um dos homens mais poderosos do país. É uma história de ficção que cobre, digamos, toda a sociedade portuguesa, desde a corrupção da pedofilia aos crimes da elite financeira, que levaram o país à beira da ruína, passando pela morte de várias mulheres, um perigoso delinquente fugido da prisão e o desaparecimento de um banqueiro. Isto é alguns dos tópicos que este livro aborda. Portanto, o nosso herói aqui do romance é o Marcelo Silva, daí que o título é Ouro, Prata e Silva, e suponho que falas ainda sobre este título, não é? Espero eu que tenha algo engraçado. E, portanto, em relação a isto, gostava só de ler aqui no final do livro em que o Miguel agradece, enfim, à mulher, às filhas, a não sei quando, a ABCD e tal, mas em determinada altura tem um parágrafo excelente que resume, ou não é que resume, que encarna o espírito disto, que é: agradeço também a inspiração aos banqueiros, magnatas e políticos com os quais me cruzei ao longo de 25 anos de jornalismo, aos diretores de publicações, às suas ordens, sobretudo aos que me ameaçaram, despediram, aos que me tentaram intimidar e calar. Alguns deles já foram à falência, outros acabaram na prisão ou desmascarados, mas a maioria continua por aí a decidir os destinos do país e das pessoas. De uma coisa o leitor tenha a certeza: mesmo encenado e condensado, a ficção fica muito aquém da realidade perante quanto ao número de vítimas que este sistema económico e político causa. Portanto, isto dá um enquadramento da obra que temos aqui. E, portanto, eu passo de imediato ao Miguel para nos falar então deste seu último livro, que é quase, sim, ainda o último, não é? Estão aí mesmo a sair. António, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por me terem convidado, enquanto associação também. Sou vizinho, vim a pé, como já disse, e é um prazer estar aqui, é um prazer. E o António fez a apresentação, não tenho muito mais a acrescentar quanto a mim. Nasci numa cidade cosmopolita, que é Faro. A pessoa que fornecia carvão lá em casa era de etnia cigana, portanto mais cosmopolita não há em Portugal. E hoje vivem na Costa da Caparica. Também é um percurso que é um percurso escolhido e que é um sítio onde vivo com muitíssimo gosto. É esta a vida que eu ambiciono para as minhas filhas e que ambiciono para mim também. E é este contexto de estar com vizinhos que são amigos, que ao mesmo tempo convidam para eventos como este, que eu muito agradeço. O António falou na personagem principal deste livro que apresento esta noite, que saiu em março do ano passado, e que se chama Marcelo Silva, e que é uma personagem inspirada, enfim, na ideia de criar uma figura que seja reconhecível para quem segue os casos da atualidade em Portugal, que são muitos, mas falta-nos às vezes uma perspectiva para ver as coisas. Eu estive a ver as estantes do Gandaia Clube e vi da biblioteca e vi livros da coleção Vampiro que o meu avô tinha em casa e que eu li todos. Apanhei logo em mãos o primeiro exemplar do Raymond Chandler, que é um mestre nesta arte, que seguramente me inspirou, mas também um Andrea Camilleri, que morreu o ano passado, um
escritor de policiais siciliano, onde há muita matéria para escrever policiais também, mas em Portugal essa matéria também não falta, como nós sabemos, para quem quer olhar e apontar coisas que correm menos bem num país. O olhar de alguém que trabalhou em jornalismo, e eu trabalhei em inúmeras revistas que já não existem, a Grande Reportagem, a Fortunas e Negócios, o Semanário Económico, o Diário Económico. Os jornais foram, durante uma certa fase da minha vida enquanto jornalista, foram fechando e abrindo, até que entramos numa fase há mais ou menos 7, 8 anos, quando começaram a fechar e já não abriram novos, deixaram de abrir. Nós temos uma imprensa que desaparece, temos também hábitos de leitura que não se pode dizer que estejam a crescer, os hábitos de leitura entre a população em Portugal, não é realmente esse o caso. Portanto, somos artistas de uma arte em extinção, de certa forma, quem escreve. Mas felizmente ainda há leitores, eu fico muito contente por ver aqui os sócios da Gandaia aqui interessados neste tema. Eu se calhar começava por o próximo livro, o António mencionou assim de passagem, o próximo livro sai em abril, daqui a 2 meses, com o mesmo protagonista, que é um ex-jornalista. Não é uma coisa muito autobiográfica, porque eu sou jornalista, não sou ex-jornalista. Espero nunca vir a ser ex-jornalista, porque gosto muito de trabalhar em jornalismo. Mas, enfim, esta personagem, Marcelo Silva, é um ex-jornalista que acompanha em Lisboa aquilo que acontece na capital e que é envolvido, quer queira, quer não, nas tramas policiais e as tramas que marcam a vida numa cidade como Lisboa, que é uma cidade em transformação. E é uma cidade em transformação desde... Eu estive há pouco tempo com a minha mulher, que está cá comigo, obrigado, e com as minhas filhas, tivemos que têm 9 e 10 anos, tivemos numa exposição no Museu da Arte Antiga, que era uma exposição que se chamava A Cidade Global. E a Cidade Global era Lisboa. E essa exposição baseou-se num quadro que foi encontrado, que foi descoberto pelos críticos de arte há mais ou menos 15 anos, e que eles não sabiam que cidade era aquela que estava retratada naquele quadro, porque o quadro mostrava claramente uma cena de cidade medieval, estava partido num tríptico, em 3 partes, e não se sabia, pensava-se que era Veneza, pensou-se que era Amsterdão, até que alguém que escreve e trabalha sobre esse quadro descobre que aquele quadro retratava Lisboa. E descobre-o a partir de elementos no próprio quadro, que são aves que só vieram para a Europa, como os perus, que só vieram com os descobrimentos, e era a Rua Nova do Comércio, que desapareceu com o terremoto de 1755. Se não me engano, a minha cultura, eu nunca andei numa escola em Portugal, não é que a minha cultura portuguesa às vezes é incipiente, mas 1755 está certo. E antes do grande terremoto, que foi uma primeira notícia global no mundo inteiro, foi um fenómeno tão assustador, que na Alemanha, Goethe, o grande escritor Johann Wolfgang von Goethe, escreveu sobre o terremoto em Lisboa. Foi assim a primeira grande catástrofe que houve. Mas esse quadro retrata Lisboa e mostra uma cidade profundamente cosmopolita. Quando eu brinquei a falar de Faro, que é uma pequena cidade de província, enfim, foi conquistada, foi saqueada pelos ingleses, que levaram a enciclopédia do Bispo do Algarve, que estava em Faro, e com essa enciclopédia fundaram o núcleo da Bodleian Library, que é a grande enciclopédia de Oxford. O núcleo dessa enciclopédia foi saqueado em Faro ao Bispo, que era os livros que o Bispo tinha e que os ingleses levaram quando saquearam a cidade. Enfim, Portugal é um país que de facto me admiro muito. Eu hoje pus um pequeno post para os amigos no Facebook, convidá-los para este evento, mas vejo que as redes sociais não têm qualquer eficácia quando se trata de convocar para um evento ligado à literatura.
é um problema mais da literatura das redes sociais, se calhar. Mas eu disse que ia falar sobre a Madonna, sobre a Maria João Pires e sobre a Isabel dos Santos. Sobre a Madonna, enfim, foi só uma embalagem enganosa para ver se aparecia alguém, não apareceu ninguém. Maria João Pires foi porque a Alexandra e eu tivemos anteontem num concerto que a Maria João Pires deu para os correspondentes estrangeiros. Ela foi galardoada com o prémio de personalidade do ano e apareceu no concerto, e apareceu no evento, deu um pequeno concerto junto ao Palácio de Belém, no Picadeiro Real, na sala do Príncipe Picadeiro Real, e disse, olhando para o piano, disse: este piano que aqui está foi o primeiro piano em que ela, Maria João Pires, tinha dado um concerto há 70 anos, quando era uma criança. E naquele mesmo concerto, nesta noite, anteontem, tocou Chopin para nós, e foi um momento muito importante, muito profundo. Gostávamos muito de ouvir. Isabel dos Santos, porque é a pessoa que está nas bocas do mundo. Mas isto foi só, eu fiz aquilo ao calhas, como tantas coisas que uma pessoa que escreve. Escrevi os 3 nomes ao calhas: Madonna, Maria João Pires, Isabel dos Santos. Mas tudo está ligado realmente, porque são 3 personagens, 3 figuras públicas que, de sítios diversos do mundo, a Maria João Pires de cá, mas com uma carreira internacional, mas que mostram que Lisboa hoje é aquilo que já era no tempo dos descobrimentos. Nesse quadro, na época desse quadro, há uma viajante, voltando atrás àquele tríptico da Rua Nova do Comércio em Lisboa, há uma viajante que passa por Lisboa e diz que Lisboa parece um jogo de xadrez. Há tantas figuras brancas como negras. E nós temos, de facto, essa tradição fantástica na Europa, que mais ninguém tem, e que, por outro lado, nos dá uma resistência enorme a modas. Nós conseguimos resistir. Eu frequento um bairro, quando vou a Berlim, costumo estar num bairro que é tido como um grande bairro dos individualistas em Berlim, que é o Prenzlauer Berg, que está cheio de individualistas. Eu ando com a minha mulher por lá e a minha ideia é que as pessoas são todas iguais. Vestem-se todas, são todos aqueles... já não são yuppies, são... como é que se chamam? São... Millennials. Esses. Que se vestem todos de uma forma igual. E individualismo é uma coisa que não se vê ali. Eu acho que Não. Pós-milénio. Não são. Bom, ok. Falta do tempo, não é? Sim, falta, exatamente. Também falta, havemos de lembrar aquela Hoje coisa que não está é idade do lobo, que é aquela idade fãs, e não nos lembramos das palavras. Bem, mas enfim, para dizer que Lisboa continua a ser, 500 anos depois, essa mesma cidade cosmopolita, agora com outras personagens, com Malkovich, Madonna. Ainda agora, esta semana, li um artigo do Spiegel, que é a maior revista alemã, e no primeiro parágrafo lá estão o Malkovich, que veio para Lisboa há não sei quanto tempo, e a Madonna, que está cá agora, e o Cantona, etc. E chegamos a personagens como Isabel dos Santos, que por acaso lembrei-me, houve pessoas que lembrei-me eu, depois de ler hoje esta parte aqui, será uma leitura muito breve, mas lerei essa parte deste livro porque Isabel dos Santos e Angola entraram nas bocas do mundo, literalmente, à custa de um português, de um whistleblower, um soprador de apitos, um denunciante, como quer se traduza literalmente, quer se traduza no sentido de denunciante, no sentido de denunciar crimes hediondos, e uma pessoa que está presa, está detida preventivamente, que é uma coisa que, por outro lado, nos pode entristecer, porque temos que nos preocupar, independentemente das tecnicidades do caso, de ter havido extorsão ou não, mas temos uma pessoa que denunciou crimes gravíssimos e que está presa preventivamente. Olhamos aqui para o lado, para a Espanha, temos uma série de políticos, presos políticos, por crimes também laterais, colaterais, que é desvio de fundos públicos para organizar um referendo. Enfim, nós estamos a viver uma fase muito complicada. Eu vou ler simplesmente porque me escreveram, para voltar à razão de eu ler esta parte do livro, escreveram uma série de leitores e amigos a dizer: o teu livro é o Luanda Leaks. Não é. É uma trama perfeitamente secundária ou terciária do livro, mas nós temos aqui um serão que há de ser excelente, como o António disse. Eu, ainda ontem, quando estava a ler o livro, e o
livro foi escrito, no mínimo, há um ano, não é? Eu achei que há coisas hoje que é o retrato fiel. Portanto... Obrigado. Não será muito fiel, mas eu vou ler simplesmente um bocado do meio do livro. Na suíte do Hotel Pestana, 2 empregados finalizavam os preparativos do jantar. Luvas brancas. Um deles, com luvas brancas, dispunha com uma precisão milimétrica que revelava treino e concentração, garfos, facas, copos de água e vinho branco e balões para vinho tinto. O adjunto do diretor-geral, com óculos de ler na ponta do nariz, verificava a emenda e os seus apontamentos. A encomenda fora feita de véspera pelo assessor principal do hóspede angolano. O chefe do Food and Beverage do Hotel Palace anotara tudo sem mover um músculo do rosto. Só interrompera 2 vezes para se certificar de alguns pormenores. Tirando os morangos da entrada, Sua Excelência tem preferência por alguma fruta da época? Não, desde que seja laminada em fatias muito finas, especificou o assessor com voz nasalada de um decorador de interiores. Laminada assim, fechou o espaço entre o polegar e o indicador da mão direita, como quem segura um cabelo que acaba de tirar da sopa. Sua Excelência vai desejar um digestivo específico? Perguntou o diretor adjunto. O assessor, um mulato claro com pose britânica, arqueou quase imperceptivelmente as sobrancelhas em sinal de reconhecimento. Na verdade, Sua Excelência só tolera bebidas destiladas da zona de Cognac, obviamente o mais exquisito que tiverem na garrafeira. Posso sugerir um Lourinhac, uma aguardente vínica portuguesa de caráter absolutamente excepcional da Lourinhã. É a 3ª aguardente de região demarcada, ao lado dos Cognacs e Armagnacs. Ótimo! Eu próprio me encarregarei de chamar a atenção de Sua Excelência. Sua Excelência aprecia sobremaneira as surpresas do palato, em matéria etílica e não só. Quanto a charutos, suponho que o diretor adjunto, com os óculos a escorregarem da ponta do nariz, deixou a frase pendurada à espera que o assessor a acabasse. Sim, Sua Excelência não abdica de trazer o umidor de viagens, um presente da filha mais velha, sabe? O umidor e o Bentley viajam sempre com ele. Ambos sorriram. Mais à frente, muito mais à frente, quando o Bentley, com matrícula diplomática, entrou pelo portão do palácio, já o primeiro-ministro estava à espera e a acenar em frente das escadarias. O africano de grande porte e cabeça de imperador romano, levantou-se do carro com surpreendente agilidade e saiu já a abrir os braços. Vim só despedir-me e agradecer pessoalmente antes de voltar para Luanda, Zé, disse-lhe, e deram um longo abraço com muitas pancadas nas costas. Durante a semana tinham falado várias vezes ao telefone, a acertar agulhas, como o chefe do governo explicava aos seus colaboradores mais próximos. Não te preocupes, Amândio, será tudo tratado. Bruxelas e Frankfurt já deram sinais positivos. Portugal tem na Comissão e no Banco Central gente influente e que compreendeu a delicadeza da tua situação. Na segunda-feira desbloqueamos verbas do Banco Público e damos prioridade para tapar o buraco no BVG. Estas coisas acontecem, como tu sabes, mas estamos a endireitar tudo. Sem se aperceber... Um banco, é um banco. Foi uma semana complicada, Zé. Diz o angolano. Foi uma semana complicada, Zé. Mas sabia que podia contar contigo, disse a Excelência, e passou um braço pelo ombro do Primeiro-Ministro. Em voz mais baixa acrescentou: não te preocupes se houver algum revés nas eleições. Se algo correr mal, a nossa empresa pública de diamantes está a precisar de um novo administrador ou de um novo diretor-geral em Bruxelas ou Paris. Obrigado, obrigado. Julgo que tenho tudo sob controle agora. Foi uma semana dura, mas cortei a direita. Às vezes tem de ser. Neste momento, já só estamos a limar as últimas arestas. Governar é um negócio sujo, Zé. Estou sempre a dizer isso. Se for necessário, temos aqui pessoal que te vai ajudar a limar essas arestas. Como te digo, há muito. Às vezes é preciso mandar os brancos costumes às ortigas, para bem das respectivas pátrias. Ambos riam enquanto subiam as escadas do palácio e o Primeiro-Ministro só olhou por um instante por cima do ombro para certificar que eram seguidos pelo elegante assessor da Excelência, que
carregava cuidadosamente com ambas as mãos uma pequena caixa de madeira escura com uma fita vermelha. Um presente de despedida com muitos quilates. Bem, este é o registro. São as referências um pouco à Angola, só para dar um vício de jornalista, para dar uma nota de atualidade a um policial que retrata, um policial e um thriller e um livro que retrata ou pretende retratar muito mais do que isto. Pretende retratar uma cidade em mudança, onde as coisas funcionam quase como, às vezes, como um bazar oriental, onde antes era uma mercearia, fechou-se a mercearia, abriu-se um banco, depois fechou o banco, abriu uma loja gourmet, com produtos gourmet, e por aí fora, não é? Temos assim um pouco, e é esta a ideia destes policiais que comecei a escrever, já escrevi, publiquei o primeiro, escrevi o segundo já, que vai sair em abril, e estou a trabalhar no terceiro, e tenho esta personagem que é Marcelo Silva, sobre a qual não li propositadamente nada, também para criar expectativa, porque temos aqui uma pilha de livros para levar para casa. Vocês querem... Está aberto o diálogo, obviamente. Antes do diálogo, de antes costumavam distribuir umas senhazinhas às pessoas é que eram sorteadas. E Mas o temos livro tempo, não vai temos ser. tempo. Tem! Pronto. Está descansado que não vais ganhar. Eu já li o livro. Meu amigo, vizinho e colega Pedro Gamboa tem histórias que eu, tanto quanto me lembro, já lhe ofereci um livro. Eu li o Ouro, Prata e Silva emprestado pelo Pedro Quinto. Pronto, então já tinhas lido. Sabe como é que eu tinha oferecido? Então, Tem que fazer isso, não seja por causa disso. Mas enfim, enquanto não há perguntas ou não há... Eu queria só dizer que este livro se baseia, como tudo o que se faz em literatura. Eu estava a pensar na minha filha mais nova, que tem... vai fazer 12 anos, brevemente. Eu, ao caso, disse que tinha 10, mas não, tem 11. E ela disse-me, é uma leitora compulsiva. De tal forma, leitora compulsiva, que eu não consigo arranjar livros a uma velocidade suficiente para ela ler. Leu este livro às escondidas, estava proibida de ler este livro, leu às escondidas. Eu via pela enésima vez a ler o Harry Potter, e afinal por trás do Harry Potter estava este livro. Diga-se de passagem que foi ela que conseguiu descobrir este livro depois de eu ter escrito e lido, depois de ter sido lido pela minha mulher, que é jornalista também e que é a minha principal editora e conselheira nesta matéria literária. Depois de ter sido lido por várias pessoas na editora, a minha filha veio ter comigo e diz-me assim: pai, há aqui uma personagem que se chama Avelino Simões e depois, 150 páginas mais à frente, chama-se Avelino Santos. E então, foi a única pessoa que descobriu que eu ver, ela tinha razão. Tem uma leitura analítica que, enfim, só posso sentir inveja. Mas isto para dizer que essa minha filha me disse que gosta muito de ler, lê muito, e leu há pouco tempo um livro, estava muito entusiasmada por um livro que tinha sido escrito por um autor, um livro de fantasy. Ela gosta particularmente de fantasy. Os Harry Potters e também os Tolkien, que é o pai do género. Mas leu um livro, estava muito entusiasmada com o livro, tinha sido escrito por um autor que, quando começou a escrever o livro, tinha 16 anos. E eu estava interessado, eu não sou grande fã de fantasy, de fantasia, diz-se em português, não é? Peço desculpa. E eu perguntei-lhe, então, e esse livro escrito pelo jovem de 16 anos, o que é que achaste do livro? Ela disse: ele não tem experiência própria, pai. Vê-se que aquilo é um remastigar, foi o termo que ela utilizou, aquilo é um remastigar de todos os livros que eu já tinha lido. E, de facto, o que eu acho que é preciso para se escrever um livro é ter experiências próprias. E foram essas experiências próprias, ao longo de 25 anos de jornalismo, que me levaram a escrever este livro neste registro, que é propositadamente um registro seco, despojado de grandes... Por isso a minha editora vacilou sempre, a Random House, que por acaso é a primeira editora, a Random House em Portugal,
acaso se chama Suma de Letras, é uma das chancelas da editora, e que foi por acaso a mesma, só por coincidência, a mesma editora com a qual há 6 anos publiquei um livro, o meu anterior livro que publiquei em alemão, pela Random House alemã, que a Random House é o maior grupo editorial da Europa. A Leia, por exemplo, acho que é o maior grupo em Portugal, a Random House é o maior na Europa e tem, enfim, chancelas por todo o lado. E a minha filha achou que o livro faltavam experiências próprias. Eu acho que é isso que eu pretendo com estes livros, que é, por um lado, autenticidade e, por outro lado, transmitir todas aquelas histórias que eu, enquanto jornalista, não pude publicar, muitas vezes, porque ou não tinha elementos suficientes para as publicar, ou porque os editores que me pagavam o salário ao fim do mês não queriam que eu publicasse. E eu, ao longo destes 25 anos, recebi entre bilhetes manuscritos de um Jardim Gonçalves, do Banco Millennium BCP, a ameaçar-me com processos. Se eu voltasse a repetir que ele fazia isto e aquilo, já o tinha escrito, nunca houve o processo. Quando publiquei estava suficientemente bem investigado para isso não acontecer. Até a um Ricardo Espírito Santo Salgado, que disse ao, na altura, meu diretor no grupo, que era o Sérgio Figueiredo, que agora está na TVI, que disse ao Sérgio Figueiredo: esse vosso jornalista está a tratar-nos como se nós fôssemos gatunos. Isto em 2001. E disse: ou esse senhor deixa de escrever, ou nós cancelamos os contratos de publicidade. Resultado, a revista para a qual eu e os meus colegas escrevíamos, não era só eu, obviamente, tinha uma abordagem crítica, era uma revista que dava lucro, dentro de um grupo que tinha o Diário Económico, o Semanário Económico, a revista Valor, era uma revista que dava lucro, mas que por ipsis verbis, como disse o Sérgio Figueiredo, esse senhor está a retratar-me como se eu fosse um gatuno. Nós retiramos a publicidade se não resolver o problema. E resolveram o problema fechando a revista. De maneira que eu passei a minha vida toda a sair de revista em revista, felizmente numa altura em que a conjuntura estava em alta e havia sempre um outro sítio para ir. Houve uma fase muito baixa nesse percurso em que tive de ir trabalhar para fora do jornalismo, porque houve um impasse. Eu tinha rendas para pagar, contas para pagar. E houve um impasse em que não havia nenhum novo projeto, eu tive que ir trabalhar para fora do jornalismo. E tive propostas de empresas de comunicação, bancos, e eu pensei, não, eu como jornalista quero salvaguardar que não estou do lado destas empresas privadas e aceitei, na altura, um dos convites que tinha, que era da CMVM, que é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e fui trabalhar como assessor de imprensa para a CMVM durante 1 ano e meio, mais tempo não aguentei. A função pública tem coisas muito complicadas, mas deu-me também isso, não sei se é neste livro, se é no que vai sair em abril, mas em que retrato uma parte da CMVM, da forma como funcionam as entidades de supervisão em Portugal, que basicamente é fazer salamaleques às entidades que é suposto estarem sob a sua supervisão, tal como o Banco de Portugal faz, quando vemos como o Banco de Portugal conseguiu não ver nada da crise bancária que se anunciava em Portugal, por aí fora. Portanto, estes livros, se outros pecados têm que eu, com falta de humildade, não detento, há pecados que não têm, que é terem falta de autenticidade ou de informação de quem esteve no meio. E é com base nessa experiência de 25 anos, e eu continuo a trabalhar, por isso é que quero continuar a ser jornalista, e é com base nessa experiência que eu tenciono escrever, enquanto houver leitores, por muitos e bons anos, continuar a trabalhar com esta personagem, Marcelo Silva, que brevemente, espero eu, sairá também na Alemanha. O Silva está aqui a mais. Um Fonseca ou algo assim. Mas só o Fonseca. O Silva tem
teve uma sonoridade importante em Portugal. Pois, A ideia era essa, era que cada exato. Silva ofereça um Silva exterior. Mas aquele Silva é outro Silva. É outro Silva. É o Sr. Silva. Ah, lembro. O Sr. Silva continua a andar por aí, vai continuar a andar por aí. Os Silvas. Posso fazer uma questão? Todos, eu agradeço porque eu já não tenho muito mais para contar. A questão é porque a abordagem ficcional, digamos assim, e não uma abordagem descritiva ou analítica, digamos assim, sobre a realidade portuguesa ou a realidade em Lisboa, ou, enfim. Uma razão muito simples, porque os meus últimos, os 2 livros anteriores a este, o anterior publicado em 2014 ou 2015 na Alemanha, que se chama Fim da Festa, é um retrato analítico destes mesmos temas, do ponto de vista de um jornalista, e o antes desse, publicado em 2011, que se chama Economista Acidental, é também porque eu comecei no jornalismo económico e fui-me apercebendo inúmeras coisas no jornalismo económico. Por exemplo, trabalhava num jornal que se chamava Semanário Económico, acho que a maior parte das pessoas ainda conhecem de ver nos escaparatos, e eu achava estranho. Eu vinha da área de economia, trabalhava em jornalismo económico, e achava estranho haver uma página dupla no meio do jornal que falava sobre os investimentos em selos, em moedas, como investimento financeiro. E precisei de, já não me lembro, 5, 10 minutos para ver depois que na primeira página do jornal havia um anunciante que era uma empresa de selos e moedas, que era o principal anunciante do jornal. E este tipo de mecanismos, o anunciante que paga o terço do salário dos jornalistas, faz com que seja inquinada toda a matéria editorial que sai no jornal. E isto aplica-se a um jornal económico, como se aplica à revista. A Alexandra, a minha mulher, foi durante muitos anos jornalista da revista Vogue e acabou por sair porque no começo da crise... Posso contar a história? Porque no começo da crise económica, a chamada crise económica, a partir de 2011, esta mais recente, nós no fundo temos vivido numa permanente crise económica em Portugal, não é? Com 6 falências ou quase falências de Estado ao longo de 120 anos. Por isso é que somos bons. Saímos sempre, dizemos cá. Mas às tantas queriam que a minha mulher, enquanto jornalista, que a Alexandra, enquanto jornalista, escrevesse publi-reportagens, que era o anunciante pagava e tu escreves as matérias. A Alexandra disse que não posso. Há um código teológico que diz que os jornalistas escrevem as suas matérias, vocês depois, editores, publicam onde quiserem, à frente, atrás ou no meio, ou se quiserem não publicam, mas eu não escrevo a mando de anunciantes. A mim aconteceram coisas semelhantes também. Um convite para escrever para uma revista, que um artigo sobre a EDP, e o artigo era principescamente bem pago, e disseram, mas não te esqueças que tem que ser um artigo simpático para a EDP. Nunca recebi o pagamento principesco. E eu acho que, infelizmente, se eu olho para todos os meus colegas, que há bocado o António contava de uma escritora que aqui esteve, que veio cá apresentar um dos seus livros na semana em que foi despedida. Diz-me o nome, por favor. Ana Margarida de Carvalho. Prometeste emprestar-me um livro. Os meus não leio Aliás, muito. foi no auditório ainda. Foi É filho do Mário de Carvalho. Exato. Não é que foi no auditório ainda. O próximo livro também vai ser no auditório. Mas isso mostra de facto que, para mim, mostra que os melhores jornalistas que eu conheci ao longo de 25 anos são aqueles que foram despedidos. São aqueles que saíram, aqueles que já lá não estão. Os que estão lá atualmente, e começo pelo que foi meu colega em várias publicações, o atual diretor do Expresso, fez carreira a fazer favores à administração. Ao ponto de um dia um carro do administrador, onde ele era editor, partir o ouvido do carro do administrador no Largo do Carmo, em Lisboa, partiram o ouvido do carro, o administrador tinha um Maserati, era o Pais do Amaral, ou sei lá quem, e partiram o ouvido, e aquele editor ficou lá a noite inteira a tomar conta do carro do chefe. Hoje e pronto, e é assim, esta história para mim diz o percurso do jornalismo em Portugal. As melhores pessoas que eu conheço estão fora.
eu digo isto sem qualquer... Então hoje acho que é isso. Sobretudo hoje, acho, não é ainda hoje, sobretudo hoje acho isso. E digo eu que continuo no jornalismo, não sei bem como. Eu acho, quer dizer, eu sei como. Não é por ser melhor que os meus excelentes colegas que saíram. Pelo contrário, eu via muitos como jornalistas eram muito melhores do que eu e que saíram e que perderam os empregos e foram despedidos. Eu continuo no jornalismo porque tenho uma parte alemã que me permitiu sempre, quando as coisas cá corriam mal, ir trabalhar para a Alemanha. Fui trabalhar para um revista na Alemanha, fui trabalhar como colunista de um jornal diário alemão e tinha sempre o meu plano B de salvaguarda quando as coisas cá corriam mal para poder continuar a trabalhar como jornalista. Infelizmente não é a regra e acho que o percurso do jornalismo em Portugal, para voltar à sua pergunta, é tão complicado que mais colegas houvesse que escrevessem livros para mostrar, nem que seja de forma... Porque há uma coisa muito interessante. Em 1970 começou na Alemanha uma série policial que se chama Tatort, quer dizer, o local do crime. E eu quando escrevi o meu último livro, veio ter comigo um produtor de Berlim, que é um dos grandes produtores de televisão de Berlim, e disse: Miguel, vamos fazer uma peça de televisão com o teu livro. E temos duas opções. Ou fazemos uma peça para o canal Arte, que é visto por 60 ou 80 mil pessoas, ou fazemos um Tatort, que é esse policial que começou na Alemanha nos anos 70, em 1970, e que dá todos os domingos, desde 1970, há um novo episódio da série Tatort. Como a Alemanha é um país grande e tem muitos Estados federados, cada Estado federado tem a sua televisão regional e faz o seu próprio Tatort. Tem orçamentos fantásticos, se cá seriam inconcebíveis, quase de filme de cinema. E eu estou a dizer isto porque é a última grande lareira à volta da qual se reúne um país inteiro. E nós já não temos isso, porque a televisão fragmenta-se. Hoje em dia toda a gente tem 150 canais, já não há aqueles momentos em que uma descarga do autocolismo durante a telenovela fazia colapsar a rede de abastecimento de água. Já não há a grande lareira. Mas na Alemanha ainda existe essa grande lareira. E é em torno de um policial. E os policiais, de facto, se nós quisermos, eu, quando trabalhava em jornalismo económico, achava sempre que tudo tem um fundo, aí também o meu primeiro livro, O Economista Ocidental, tudo tem um pano de fundo económico, tudo. Aliás, a primeira história, que são questões analíticas, a primeira historieta desse livro, O Economista Ocidental, estou-me a lembrar agora, é a minha filha que está para nascer, a minha mais velha, de quem já falei hoje, com 12 anos, me diz que é 12 anos, e ela está para nascer, e nós vamos a um hospital público. Queríamos que a filha nascesse no hospital público. No hospital público, quando quisemos que a minha mulher fosse para lá, não a queriam atender. Ela estava com iminência de parto. Portanto, sem entrar em pormenores, não sei se posso contar. Mas é igual para todos nós, pais, mães, filhos, filhas, e não havia vagas para ela entrar na Estefânia. Fomos falar com a médica de família, que também trabalhava na Estefânia, e disse assim: olha, vá para lá e diga que já não sente o bebê. Não sente nada. E vão aceitá-la logo. E nós tiramos as mãos à cabeça. Pelo amor de Deus, já era a nossa primeira. Vamos dizer que já não sentimos o bebê. Não. Acabou-se a história do público, vamos para o privado. Fomos disparados para o privado. E o que é a primeira coisa que o privado faz? Primeiro não, passado 3, 4 horas. É cesariana. Quanto a toda a gente que analisou o caso, que acompanhou o caso, depois isso foi perfeitamente prematura a decisão pela cesariana. A Organização Mundial de Saúde aconselha que se faça muito menos cesarianas. Portugal faz um absoluto excesso de cesarianas nos hospitais, porque rendem mais dinheiro. E pronto. E aqui isto é só para dizer que há um fundo sempre de economia em todas as coisas que acontecem na vida. Essa é a primeira historieta de Economista Ocidental. Eu acho, hoje em dia, passado isto já foi há 12 anos que escrevi isto, neste livro eu acho que tudo que se passa em Portugal tem sobretudo um fundo policial criminal. E para ser contado com todos os detalhes, ou se tem 700 mil documentos que se roubou a algures e que se lança, ou não se tem 700 mil documentos, mas andou-se por aqui 25 anos e escreve-se um livro. Mas o livro pretende ser mais do que isso. Este livro é uma homenagem também, passo para aquele registro vagamente
publicitário da própria obra, porque é uma homenagem a Lisboa para mim. Isto é um livro que vive de coisas que para mim, que tenho uma faceta algo esquizofrénica culturalmente, que é ser meio alemão, meio português, e na Alemanha estou habituado a um certo modo de convivência, em Portugal a outro. E é esse modo de convivência em Portugal, sobretudo em Lisboa, onde vivi em inúmeros sítios da cidade, no bairro do Castelo, em Campo de Lide, na Estrela, no Príncipe Real, na Graça. Fui ao longo de muitos anos, fui mudando e fui conhecendo muitas pessoas. E vi uma coisa comum, quase, em todos esses sítios onde estive. Havia sempre alguém que às tantas tocava à campainha da casa, que eram casas velhas, que as casas que eu gostava, e eram, regra geral, vizinhos simpáticos que apareciam com um pratinho de pastéis de bacalhau que tinham acabado de fazer. E esse carinho, essa proximidade dos vizinhos, essa disponibilidade, hoje aqui isto não é uma coisa de quando escrevi o livro há 5 ou 6 anos, que entretanto mudei-me. Estivemos a viver em Frankfurt, mudei-me para Portugal, voltámos para Portugal porque achávamos que a crise tinha passado, mal. Voltámos para Portugal e viemos viver para esta zona porque a minha mulher cresceu toda a sua vida, a Alexandra cresceu toda a vida aqui, andou sempre na escola em Lisboa, mas sempre viveu aqui e tínhamos aqui uma base para procurarmos uma casa em Lisboa. E enquanto procurávamos uma casa em Lisboa, já nesta curva ascendente dos últimos anos, com os preços a dispararem em flecha, procurámos e tínhamos um apartamento emprestado e neste longo processo de procura eu fui-me apercebendo da fantástica qualidade de vida que se tem aqui, que não se tem em Lisboa, estando a 15 minutos de carro da Praça de Espanha. E então resolvemos ficar a viver aqui. E tanto vivemos aqui para voltar a estas especificidades da vida em Portugal, que as nossas duas filhas andam ambas aqui em escolas, em 2 escolas diferentes. Uma numa escola que fica em frente a um supermercado, que é o Novo Rumo, em Santo António. Passa publicidade. A outra, José Cardoso passa publicidade ao colega, não precisa. E a outra na EB23, que é aqui logo quando se desta via rápida. E eu levo-as todas as manhãs à escola. Claro que há aqueles problemas da vida em Portugal, que é, há sempre um engarrafamento de carros. Quando nós vivíamos no centro de Frankfurt, as crianças iam sozinhas a pé para a escola primária, ou então iam de bicicleta, coisa que eu nunca vi foi engarrafamento. Mas nós cá, somos ricos, vamos todos de carro, há sempre engarrafamentos, ambas as fazem, mas depois há aquelas outras coisas. As minhas filhas entram, uma e outra, independentemente uma da outra, uma entra numa escola e a contínua que está ao portão, a primeira coisa que faz é dar-me um abraço e um beijinho. E a outra, na EB23, a mesma coisa. E os pastéis de bacalhau que vêm no pratinho dos vizinhos. O beijinho quando as filhas vão para a escola. E esta forma muito especial de estar. Ainda por cima com um mar a 300 metros, que só temos que atravessar o Pinhal, não há nada que compense isto. E tem também isso no livro, e o livro é uma homenagem a essa forma de viver portuguesa, com todos os defeitos que tem muitos. Tem a nossa tolerância, tem como contrapartida o lixo na rua, o barulho à noite. Não temos aquela coisa suíça que é proibido puxar o autocolismo a partir das 22 horas. Felizmente, não é? Somos um povo higiênico. Passa para agora. Portanto, conclui-se, pela análise que faz, que o jornalismo em Portugal já anda muito pelas ruas da amargura, porque os poderes são tais que os jornalistas, os que podiam ser bons e que são obrigados a sair. Na Europa, como é que é? Uma vez tem essa experiência na Europa. É uma boa pergunta. A leitura muito rápida que eu faço, não sei se é exatamente assim, mas porque é que isso acontece em Portugal? Porque é que, se há algo de diferente na Europa, não acontece o mesmo? É uma pergunta muito boa e muito difícil de se responder, porque eu acho que as coisas estão como descreveu agora, eu acho que estão pelas ruas da amargura já há algum tempo, mas nunca tiveram na Avenida Dourada, nunca passaram pela Avenida Dourada. O nosso jornalismo foi sempre marcado por fake news, por fazedores de notícias. Basta lembrar que o nosso atual Presidente da República, com quem vou jantar amanhã,
Amanhã tenho um jantar com ele, juntamente com os meus colegas correspondentes estrangeiros, que é uma pessoa super simpática e que, para quanto a mim, desempenha um papel muito agregador enquanto Presidente da República, mas ele é o pai das fake news. Foi o diretor do Expresso. Não é? Depois temos o jornal como o Correio da Manhã, que pertence a um industrial do papel e da celulose. E depois temos o Expresso e o grupo do Expresso, que pertence a um empresário tucur, mas que era talvez ainda o mais jornalista de todos. Aliás, no meu próximo livro presto uma pequena homenagem crítica a Pinto Balsemão, porque conseguiu, no meio dos seus interesses políticos e como empresário, manter alguma noção de jornalismo. Vai explicar esta pequena homenagem crítica? Não. Pequena homenagem muito crítica. Grande crítica, pequena homenagem. Na Alemanha, eu acho que é diferente, porque há uma tradição, e em França também, com o Le Monde, com o Conselho, no Guardian, no jornal Guardian, no Reino Unido. Eu acho que ainda há alguns, já não falo do El País, até há pouco tempo falava do El País em Espanha, já não falo, porque acho que o papel do El País tem sido lastimável em toda esta crise na Catalunha, tem sido um papel lastimável. Todas as entidades judiciais em toda a Europa condenam o procedimento contra os independentistas catalães, mas os jornais, o El País, teve um papel que eu acho muito criticável em relação a isso. Nós, em Portugal, devemos a nossa independência, como sabemos, ao facto de, no mesmo tempo em que Portugal recuperou a independência face à Espanha, quase em tempo real, decorria a tentativa da Catalunha se tornar independente, e Madrid achou que a Catalunha era mais importante defender, não conseguia defender as duas frentes, e então deixou cair Portugal, por assim dizer. E assim fomos caindo até hoje. mas pelo menos independentes e a falar português, não é? Que é muito importante. É uma coisa que não é normal, porque a minha avó era catalã, já se percebeu que há aqui um ligeiro conflito de interesses. A minha avó era catalã e na sua infância não podia falar catalão em público, porque Franco tinha proibido, e o tio da minha avó foi preso e desapareceu. Era republicano e contra o Franco. Não é que acho que, de facto, na Europa há uma tradição, pelo menos em França, na Alemanha e no Reino Unido, falo 3 países que conheço, e o jornalismo funciona muito melhor em Portugal. Em Portugal foi sempre uma coisa, nunca se conseguiu criar aquela fronteira entre quem é o proprietário acionista e quem é a redação. Portanto, a liberdade editorial nunca foi realmente assegurada em Portugal. E continua a não ser assegurada. Nunca foi, não conheço. Talvez o caso maior isenção ainda seja a RTP. Não é por eu trabalhar lá, que só trabalho com a RTP, enquanto eu não sou assalariado da RTP, sou colaborador da RTP há 3 anos, participo num programa e comento notícias, mas acho que a RTP é que tem o maior potencial para conseguir afastar-se da voz do dono. Maior ainda assim. E não é nada por aí além. Mais perguntas? Tenho todo o gosto em responder. Sim, era muito próxima daquilo que o amigo Sá disse. No fundo era para tentar estabelecer um paralelo entre o jornalismo em Portugal e o da Alemanha. Pois eu também porque fala desses grandes nomes, não é? É verdade. Mas depois são outros títulos muito mais pequenos. Às vezes, até agora, frequentemente, só títulos digitais, que acabam por trazer as grandes caixas para o público, não é? Os novos bloggers, toda essa ameaça que parece que está a corroer pelo menos a imprensa, não é? Em Portugal, com o desaparecimento de Diário de Notícias e todos os outros, eu não sei quantos exemplares é que vendem, não é? E isto é uma economia de escala, não é? Em Portugal, e somos vítimas disso, mas na Alemanha há outro clima. Há outro clima, seguramente. Eu aqui em Portugal, e é um exercício que eu convido a repetirem, procuro pessoas com menos de 40 anos que tenham um jornal em papel na mão que já tenham visto. Eu não vejo ninguém
com menos de 40 anos. Eu estou a A Gandeia tem. A Gandeia tem um jornal. Não, eu estou a dizer, pessoas na rua estejam a ler jornais em papel, com menos de 40 anos. Eu já não vejo ninguém com menos de 40 Transportes anos. públicos. A não ser no café, que é aquele sempre eterno jornal, do mesmo título que está lá nos cafés, que é uma excelente política de distribuição, mas não me parece um fomento cultural por aí além, um fomento. Mas, de facto, a crise é uma crise muito acentuada. E a grande questão hoje em dia é saber como é que se mantém um título. Eu escrevi até há pouco tempo, até ao fim do Diário de Notícias, enquanto Diário de Notícias. Aliás, a primeira vez que eu comecei a escrever, a achar que podia publicar coisas, foi no Diário de Notícias Jovem, que havia um DN Jovem, e depois no final do Diário de Notícias, enquanto jornal diário, tive o privilégio de escrever crónicas na última página, ao lado do diretor que tinha crónicas na última página, de 15 em 15 dias. Enfim, não era um jornal diário, fazia de 15 em 15 dias, eu tinha uma crónica na última página do DN, ao lado do diretor. E depois desapareceu. Eu comecei a ficar com sentimentos de culpa, porque começo a pensar que cada sítio que eu passo vai tudo à falência. Foi a grande reportagem, foi o Independente, foi a Factos, foi a Valor, foi a Fortunas e Negócios, foi às vezes começava a pensar que era a minha culpa. Mas não é de facto a minha culpa, nós tendemos a... estas coisas que nós olhamos para o grande cenário e o que nós observamos é que os jornais estão a desaparecer e que há uma coisa, o jornal de notícias, um diário de notícias, que existe desde 1857, hoje em dia já não existe em papel, existe só aos fins de semana. Temo eu que também esse diário que só existe ao fim de semana é uma contradição em termos. Existe no online e está condenado a desaparecer. O passivo é enorme, o edifício do Diário de Notícias já foi vendido. E nós pensamos que isto é realmente um bem cultural que merecia ser preservado. E não digo isto porque eu colaborei com eles, porque, por exemplo, com o público nunca colaborei. Mas são bens da cultura, é um bem cultural que merecia ser preservado. E como é que se faz isto? Na Europa está-se a pensar como é que se preserva estes títulos. Não da forma como eles existiam. Não esqueçamos que o Diário de Notícias pertencia a dois irmãos do futebol, que utilizavam aquilo como instrumento para promover, sobretudo para promover os seus interesses no futebol, não é? Portanto, nós temos um processo desde o início, estava inquinado, antes do 25 de Abril, pelas razões óbvias. Depois do 25 de Abril, por personagens que encararam sempre o jornalismo como plataformas para se projetarem. Desde o Marcelo Rebelo de Sousa, o Paulo Portas, o Fernando Ulrich, que era jornalista de Economia do Expresso, depois foi para presidente do BPI. É sempre uma forma de se autopromoverem e de se lançarem. Nunca houve a preocupação do jornalismo. E aí volta à sua questão de há bocado também, que é: eu observo na Alemanha uma preocupação muito maior com a ideia de que eu sou jornalista, começo a trabalhar como jornalista aos 20 anos, e quando eu me reformar aos 67, não quero ter sido ex-ministro, nem ex-diretor de um banco, nem ex-presidente de uma... Não, eu começo como jornalista e quero acabar como jornalista. Portanto, pessoas que encaram a atividade não como um meio para um fim, mas como um fim em si. E é isso que nós não temos em Portugal, essa tradição não temos, porque nós somos aquele bazar oriental de há bocado. Somos a rua em que a mercearia desaparece e se transforma num banco e depois transforma-se numa loja gourmet, e depois a seguir é uma chinesa, no pior dos casos, a gourmet ainda é uma leitura mais simpática, e por aí fora. Quer dizer, falta-nos uma certa consistência com todas as merecidas homenagens à forma como este país funciona. Esta volatilidade tem também grandes contras. Mas também existem os mesmos fenómenos em todos os panoramas de imprensa na Europa. Não, eu não acho. De captura por interesse. Trabalhei em 3 jornais na Alemanha. Aliás, trabalhei em 4, porque o primeiro deles comecei a distribuir quando tinha 16 anos. Andava de bicicleta e tirava o jornal para as portas. Pensei que tivesse ido à falência. Não, nenhum deles. Pedro, nenhum deles foi à falência. Todos eles existem ainda. Todos eles existem. Todos aqueles que eu trabalhei, desde aquele que eu distribuía quando tinha 16 anos, continua a ser um jornal regional muito forte. A Alemanha é o país, falo da Alemanha porque é o país onde vivi mais anos.
Mas a França é um excelente exemplo disso, também de um jornalismo independente que existe e de um jornalismo muito consciente da parte de ser jornalismo, não ser um instrumento de influência do acionista. E cá em Portugal, todos os jornais em que eu trabalhei, mais, como disse, no Público não trabalhei, mas trabalhei no Expresso, escrevi para a revista do Expresso durante algum tempo, durante 1 ano e meio, trabalhei nos jornais do Pais do Amaral, que é a pessoa que fez a TVI, tinha o Independente e tinha e forma uma série de jornais, e sempre observei na Cofina, trabalhei na Cofina com o Paulo Fernandes, que é um industrial que utiliza os seus, na minha opinião, na minha leitura, sempre utilizou os seus meios que tem desde a Sábado ao Correio da Manhã, a CMTV, sempre os utilizou para promover, também para fazer jornalismo. Não digo que não seja também para fazer jornalismo, mas é sempre para impor os seus interesses. Portanto, nós vivemos. Mas isso não acontece na Alemanha? Desculpe. Não acontece na Alemanha? Não acontece. Claramente não. Acontece outra coisa na Alemanha. Acontece na Alemanha. Eu também tenho críticas a fazer em relação à Alemanha. Mas não são essas de interesses individuais. O que acontece na Alemanha é aquilo a que internacionalmente se chama Alemanha SA. E SA no sentido de sociedade anónima, portanto, de haver uma espécie de autocensura. Onde quer que um jornalista trabalhe na Alemanha, salvo os jornais onde eu trabalho, como o Freitag, talvez, porque é verdade. Mas a maioria dos jornais funcionam como uma sociedade anónima. Portanto, há uma autocensura que as pessoas já sabem que trabalham num determinado sentido. Como dizia, ontem fomos as minhas filhas, a minha mulher e eu, fomos a uma salsicharia que existe no mercado de São Bento. E é uma salsicharia austríaca e biológica. Tem produtos da herdade do Freixo do Meio, que é são dos pioneiros da agricultura biológica em Portugal. E nós estávamos lá a almoçar e a dona daquele pequeno... Não é uma coisa muito informal, é tipo uma bancada de comes e bebes. Mas onde se come muito bem e serve muito bem. E se bebe muito bem. E se bebe também. Eu não podia ir para aí. Mas estava a falar com a proprietária, que é uma rapariga austríaca, que vive cá há 5 ou 6 anos, que se recusa a falar alemão, só falava em português comigo. E ela tinha uma palavra escrita em austríaco, quer dizer qualquer coisa como bom apetite. Mas bom apetite escrito em austríaco. Os alemães escrevem de forma diferente. E ela dizia-me, vêm cá às vezes alemães e depois dizem-me, olha, aqui está mal escrito. E ela diz, não está mal escrito, está escrito austríaca. E isto é muito uma mentalidade, para voltar à crítica que eu posso fazer à Alemanha, que posso fazer também, que é, a Alemanha olha sempre para o resto do mundo como se estivessem todos enganados. Eles alemães, nós alemães estamos bem, o resto do mundo está enganado. E falta uma tolerância, falta uma elasticidade, daí que o jornalismo na Alemanha funcione naquilo em que o jornalismo em Portugal funciona muito mal, que é representar sempre o interesse dos acionistas e dos donos e voz dos donos, isso na Alemanha funciona bem. A independência editorial é grande. Mas depois há uma outra faceta que é uma de falta de flexibilidade e de olhar para o mundo com abertura e tolerância, se calhar. Mas, isso é outra crítica. Qual é o estatuto do jornalista na Alemanha que não está condicionado como o cá, isto é tanto quanto eu me apercebo, de uma precariedade, digamos assim, que todos conhecemos? Olha, para já começa que os jornalistas na Alemanha, todos, para combater essa precariedade, e em França existe o mesmo fenómeno. Existe exatamente a mesma instituição. Na Alemanha, como se sabe, os jornalistas são têm uma profissão frágil, mas importante, criou-se um mecanismo que suporta metade dos custos com a segurança social e com as despesas para a reforma. Portanto, metade do esforço que alguém que tem uma profissão mais estável tem de fazer, o jornalista tem que fazer metade do esforço que alguém com uma profissão mais estável tem de fazer. Chama-se Caixa dos Artistas e Criadores. E isso é uma enorme ajuda. Depois há inúmeras, pela Escandinávia fora, há inúmeras ajudas para apoiar na sua fragilidade os jornalistas. Há uma coisa muito interessante, que quase vai contra aquele exemplo que eu dei inicialmente aqui em Portugal, que é, na Alemanha, um jornalista pode, por exemplo, escrever... Vou dar um exemplo. Olha, eu fui convidado pela Revista Egoísta, quando eu estava na CMVM e quando não estava a exercer jornalismo, fui convidado pela Revista Egoísta a
a escrever textos. A revista Egoísta pertence aos casinos em Portugal. Mas é uma revista muito conceituada. Depois, mais tarde, fui convidado pela revista da TAP, a escrever uns artigos para a TAP. A rigor, um jornalista em Portugal não pode escrever para estas revistas, que não são órgãos de comunicação social. É uma revista dos casinos e a outra é uma revista da TAP. Está a fazer publicidade. Será isso? Um jornalista não pode. Um jornalista, pelo seu código deontológico, não pode escrever para empresas privadas textos que se apresentem como do seu labor. Não pode. E na Alemanha pode. Ou seja, na Alemanha confia-se mais na pessoa e de que a pessoa esteja consciente dos seus conflitos de interesse. Eu sei que, enquanto jornalista, se me convidarem para escrever para a revista da TAP, sei que estou, tal como nós na nossa vida, no dia-a-dia, quando falamos com a nossa sogra, falamos de uma maneira, quando falamos com o nosso companheiro de snooker, falamos de outra. E nós representamos vários papéis na vida e sabemos distingui-los. Na Alemanha, confia-se que um jornalista saiba perceber quando é que está num conflito de interesses. Ou seja, se escreve para a revista TAP e depois uma outra publicação para a qual trabalho quer que eu escreva um artigo sobre a aeronáutica e os problemas na manutenção da companhia aérea, eu sei que tenho um conflito de interesses e confia-se na pessoa. Em Portugal criou-se um critério formal que é o jornalista só pode escrever para órgãos de comunicação social. Não pode escrever nem para a AP, da TAP, nem pode escrever para a revista dos casinos, nem pode escrever. Aí não tenho uma opinião muito firme. É a versão anglo-saxónica ou latina da Exato. Os anglo-saxónicos tomam, as revistas inglesas tomam todas uma posição clara, dizem nós somos a favor do Tony Blair. E quando escrevem o artigo dizem estamos a escrever sobre uma empresa que é acionista, o Economist faz isso constantemente, diz assim, o grupo não sei quê, de comunicação não sei quantos, que é informação, conflito de interesse, é acionista desta revista. Para as pessoas saberem. Nós cá não temos isso, não temos essa tradição. Algumas coisas, mas poucas. Desculpe, diga, por favor. Claro. Eu queria saber porquê que os meios de comunicação social em Portugal têm silenciado a situação do Assange e qual é a sua opinião relativamente a esse caso? Acho que é profundamente... Eu gostava de falar mais como autor, mas estou confiante... Não, acho muito importante essa questão. Eu acho que é vergonhoso o que se tem feito com o Assange. Acho que todo o processo é vergonhoso. Acho que o papel do Assange foi fundamental. Foi a pessoa que permitiu que o Edward Snowden pudesse divulgar aquilo que antes eram teorias da conspiração de taxistas, que era tudo aquilo que eram teorias da conspiração que ninguém levava a sério, tornaram-se factos concretos graças ao trabalho de um Edward Snowden, graças àquilo que o Edward Snowden fez e que o Assange publicitou. É muito, muito importante. Claro que nós, em relação a tudo o que sai, podemos sempre dizer sim, mas quem é que tem um interesse em que isto se torne público? E se no caso dos Luanda Leaks se pode dizer que o Manuel Vicente, ex-presidente de Angola, tem um interesse em que Isabel... Vice-presidente, obrigado. Ou os generais do MPLA, etc., têm um interesse em tramar a Isabel dos Santos, claro que tem um interesse. Isso não impede. A questão é se nós nos deixarmos ofuscar com alguns sacrifícios de peões, não é? Porque nós sabemos que no limite há um sacrifício de peão no xadrez, mas também há um sacrifício da dama. Isabel dos Santos já não está ao nível de um peão, tal como José Sócrates não está ao nível de um peão. É sacrificar um bispo ou sacrificar uma dama. Claro que se tudo isto só serve para manter o jogo igual, que é o que, infelizmente, essa é a minha leitura. Nós podemos sacrificar um José Sócrates, um José Ricardo Espírito Santo, podemos sacrificar um Duarte Lima, podemos sacrificar um Oliveira e Costa no BPN, podemos sacrificar até um Teixeira dos Santos, uma Isabel dos Santos. Sacrifiquem-nos a todos. Não, mas é que o problema é que a minha leitura é que nós sacrificamos estas figuras para tudo ficar igual. Portanto, muda-se aparentemente tudo.
durante o tempo dos noticiários, mas o O jogo continua Assange não é mesmo. propriamente a Isabel dos Santos, é um caso diferente. Não, e esse o papel do Assange, sei o tempo que ele teve na Embaixada, sei a forma como tem sido tratado, sei a prepotência da prisão, mas tem com o caso do whistleblower português, quanto a mim, tem exatamente a mesma coisa. Tirando a parte em que acusam o whistleblower português, o denunciante português é acusado de ter tentado a extorsão para obter benefícios económicos, coisa que o Assange nunca fizeram. Mas que o Assange acusaram de violação de mulheres que história atrás da qual podem estar os serviços secretos ou não. Seja como for, a Suécia retirou o caso. Já deixou de ser. Portanto, o que nós temos são pessoas que denunciam situações gravíssimas, crimes muito maiores do que aqueles que eles cometeram, e veja uma coisa, enquanto na Alemanha, a Alemanha claramente faz uma coisa, que é, existe alguém que denuncia e viola 5 ou 6 leis, se as denunciar para denunciar um crime maior do que aquele que comete, até lhe pagamos por isso. E na Alemanha estão a pagar todos os anos milhões de euros a pessoas que vêm do meio financeiro e que denunciam clientes que estão a fugir aos impostos. Porque o fisco alemão percebeu uma coisa. Nós compramos um CD e dizemos, olha, aqui temos um CD com os nomes de 5.000 pessoas que fugiram aos impostos. Agora damos 3 meses para se autodenunciar quem fugiu aos impostos. Quem não se autodenunciar e estiver neste CD vai para esse crime e vai para a prisão. Com os 5.000 nomes que eles têm naquele CD, conseguem que se autodenunciem 30.000 pessoas. E que paguem impostos. Mas não é como o Sócrates fez cá. O Sócrates fez uns repatriamentos de capital que o próprio decreto dizia depois que quem trouxer dinheiro de volta para Portugal nos próximos 3 meses, não interessa de onde vem esse dinheiro e qual a sua origem, paga 10% de imposto e o dinheiro fica limpo e, dizia o decreto-lei, não pode ser levado a tribunal. Portanto, não há matéria-crime. Não é isso, não é? Quer dizer, uma coisa é um Estado que atua como um criminoso, que é o que o Estado português fez no tempo de Sócrates com estes decretos. Outra coisa é um Estado que aceita a denúncia como um mal, mas que serve para denunciar um mal maior e que, sobretudo, rende mais, não é? Mas, desculpa, agora isso não é institucionalizar uma cultura do bufo. Aliás, o bufo para mim, o bufo para mim é a entidade mais baixa da estrutura da humanidade. Quer dizer, para mim o bufo é mais baixo do que um caracol ou que uma lesma. E se eu não consigo ter sobre essa ideia da denúncia premiada, que é assim que parece que agora é os capazes dos advogados se chamam, uma ideia firme atualmente, é exatamente por isso. Porque eu tenho receio que essa cultura do bufo. Eu nunca mais me esqueço de um episódio que aconteceu há muitos anos e que de alguma maneira não participei diretamente, mas alguém participou comigo, que estava comigo, participou. Foi numa companhia aérea do Norte da Europa, mais concretamente da Noruega, que ia viajar e a pessoa que ao lado dela, quer dizer, era uma pessoa, era uma portuguesa, que resolveu, da boa maneira portuguesa, meter aquela coisinha que em vez de meter no sítio próprio, meteu aquilo ao lado, não é? E a senhora que ao lado, que era norueguesa, não sei o quê, chamou-a e denunciou. Quer dizer, isto para mim é o mais baixo do ser humano. E há pessoas que gostam disto. Eu não. Eu prefiro ter uma senhora que é suja, que é pobre, e que possa dizer, sei para você, desculpa, é suja, está a fazer uma coisa. Mas agora, denunciar alguém é uma coisa que para mim é preocupante. Eu concordo com você no sentido. E isso assusta-me. Assusta-me porque nós temos uma cultura, tivemos uma cultura durante meio século, em que premiámos. Eu lembro do meu pai me dizer em casa: não se fala, e depois, quando já eram mais crescidinhos, não se fala porque este gajo aqui de cima é bufo. E isso é uma coisa que me assusta profundamente. É uma cultura que eu não quero passar aos meus netos. Mas eu também não, mas eu dei o exemplo há bocado dos contratos de arrendamento na Suíça, proíbem muitos deles que são depois das 22 horas o que se puxou a qualquer coisa das 23. Mas isso é aceitável.
Não, mas aí É como dizer, eu tenho um filho meu que os vizinhos de baixo vieram dizer assim, pá, tenho cuidado com o barulho. Mas se o seu vizinho, que é inspetor, que faz. se o seu vizinho, que é inspetor das finanças, compra o segundo Bentley e manda o filho para o colégio não sei onde, talvez fosse bom que alguém atuasse. Isso é outra coisa. Que alguém atuasse. Isso é não outra precisa coisa. dizer. Na Escandinávia, por exemplo, prevalece o sistema de que as declarações de impostos são transparentes. Eu posso ver, se quiser, Certo. o que é que o meu vizinho paga de Mas impostos. eu Eu posso ver concordo se há elementos que configuram um enriquecimento secreto. Eu concordo com isso, Miguel, mas desculpe lá. É que o problema aqui não é só. Estamos a falar só em Portugal, mas pronto, aquilo que nos interessa é Portugal. O problema é a regulação. O que eu não acredito neste país é nas entidades reguladoras. Eu também não. Mas acho que é. Não, mas mesmo, não acredito mesmo. Quer dizer, e é aí que temos de trabalhar. Só a última pergunta, se me permite. Não faz mal, não faz mal. É só para perguntar se sentiu algum conflito entre o jornalista e o escritor. Muito obrigado. Como é que viveu, se viveu essa dificuldade e se pensa que já a ultrapassou ou se está a ultrapassar? Muito obrigado por uma pergunta que me permite voltar à escrita e à literatura, que é uma... É só uma... Eu sinto esse conflito todos os dias, vou já dizer, porque todos os dias trabalho como jornalista e quase todos os dias, enfim, com alguns intervalos involuntários pelo meio, trabalho como autor e como escritor, e escrevo e penso aquilo que quero escrever. E de facto isso existe. É uma coisa, é uma questão muito complicada de gerir, que é saber até que ponto é que eu sacrifico aqueles valores que tenho como jornalismo para conseguir maiores efeitos enquanto escritor. E não sacrifico. Acho que estaria a enganar as pessoas se mudasse, enfim, isto vem quase na tradição mais de um... Falei do Raymond Chandler há bocado, mas eu estou mais com o Truman Capote nisso, com manter os factos, aquilo que é a nossa vida, porque eu acho que aquilo que eu quero que as pessoas leiam escrito por mim, que não só seja verosímil, como seja autêntico. São duas coisas distintas. Isso é quanto à rodada, não é? Agora também queria levar a pergunta para o lado da... Como é que é dizer? Do estilo. Do estilo? Sim. Bem, eu acho que é eu escrevo enquanto... Enfim, eu escrevo há muitos anos e escrevi em diferentes, como toda a gente, como um carpinteiro que sabe fazer móveis, se ele quiser, faz um pintor, um carpinteiro faz móveis rococó, faz uns móveis mais Bauhaus, com formas mais direitas. Assim também quem escreve consegue escrever de acordo com o treino que tem em diferentes registros. Não é? Eu consigo, obviamente, como autor, escrever coisas em que quer que as pessoas sintam de forma mais emocional ou que leiam mais atentamente. Com o registro consegue-se gerir isso. Mas eu acho que no caso destes livros que eu estou a escrever agora, e estou a trabalhar no terceiro, este é o primeiro, vem no segundo e estou a trabalhar no terceiro, eu acho que foram quase as figuras que escolheram o registro da escrita. Porque para estas figuras que eu escolho não existe para mim outro registro que não este. Qualquer outro registro seria falsear as coisas. Eu poderia escrever estas histórias, para quem tiver interesse em pegar neste livro, eu poderia escrever estas histórias no registro. Houve quem me dissesse, houve pessoas que gostam muito de ler e que me disseram que lhes faltava ali uma coisa mais sentimental. Mas eu não quis escrever frases bonitas, nem parafrasear verdades que as pessoas... Não, eu quero manter, para mim foi muito importante manter a autenticidade e o registro foi praticamente escolhido por estas personagens, que são variadíssimas, e que essas sim, essas mudam. As personagens, eu não decalco personagens que conheci na vida real e não as utilizo, não as instrumentalizo na história, não. As personagens são, de facto, trabalhadas, porque
porque elas têm que ser trabalhadas, têm que se adaptar a um... Se nós não adaptamos o registro ao enredo e às figuras, temos que adaptar as figuras ao registro e ao enredo. E para mim, o enredo e o registro e a autenticidade são mais importantes. Portanto, a parte que eu posso manusear são as figuras. Eu manuseio as figuras. Posso só fazer uma pergunta? Claro, doutor. Isto é uma pergunta mais técnica. Tem mais dificuldade em escrever as primeiras 100 páginas do livro ou as últimas 100? Pensar. Explico. Eu posso dizer, desde o segundo livro, eu tinha o prazo para entregar o livro, que era para sair antes de Natal, e depois agora afinal só sai em abril. Já está marcada a data de publicação, mas estava com a minha mulher e com as minhas filhas a caminho da Alemanha. A minha mulher ia a conduzir 3.000 km e eu tinha que acabar as últimas 100 páginas do livro, que tinha 2 semanas para entregar, e estava no último dia do prazo. Portanto, as últimas 100 páginas são mais complicadas. Eu pergunto isto porque já vi mais de uma vez, enfim, escritores deste país afirmarem o seguinte: o mais difícil é escrever as primeiras 100 páginas, porque a partir daí as próprias personagens tomam conta da narrativa. E eu constato isso, efetivamente. Agora, é curioso dizer-me exatamente o contrário. Não, eu sou mais... é mais bocage, sabe? É mais... As personagens aparecem num instante e depois perguntam onde é que eu vou, quem é que eu sou, onde é que estou, e portanto a evolução e chegar ao término é mais difícil, se bem que tenha a história bastante na cabeça, não faço nem aqueles registros, nem cartinhas, nem nada, não faço. Tenho a história, tenho uma ideia da história na cabeça antes. Está aqui à frente. Peço desculpa. Estás a seguir. Não sei, porque ainda não iniciou o livro, mas sendo um homem das letras, um jornalista, um autor, um escritor, como é que se posiciona face à cor da ortográfica? Bem, eu tenho imensas dificuldades porque eu mencionei isso, que não andei no ensino em Portugal e fiz os anos de aprendizagem de escrita na Alemanha e em alemão, mas tive 4 anos e meio de latim. De maneira que, para mim, tudo o que se afaste mais do latim que eu aprendi na escola complica mais e afasta mais da origem da essência das coisas. De maneira que sou conservador e já me gostou muito escrever, por exemplo, produto. Produto é uma palavra que em português se escreve sem C, mas tanto em latim como ainda em alemão se escreve com um C. E custa-me imenso, eu durante imensos tempos escrevia produto. Diretor estava tudo bem, tem lá o C. Agora começar a tirar o C de facto custa-me imenso. Eu acho bem que as línguas acompanhem. Agora, custa-me imenso quanto mais a língua se afasta da sua origem, mas também tenho noção perfeita que nós achamos sempre que atingimos o estado mais elevado da civilização. É a altura em que nós vivemos e nos encontramos, e tudo o que seja feito depois disto é só entrar em decadência. Posso só aqui uma opinião alfinetada relativamente a isso. Eu estou aqui em 12 anos. Quantos? Compreendo a sua... 12, eu só sei 4. Não venha com situações de latim que me esmaga. E sou extremamente conservador nesse sentido, da raiz etimológica da nossa língua, a raiz latina da nossa língua, sem dúvida nenhuma. Mas já agora, a informação que eu queria deixar aqui, como associada à Associação Portuguesa de Escritores, eu faço da Associação Portuguesa de Escritores, participei também num inquérito promovido pela Associação Portuguesa de Escritores relativamente à concordância ou discordância da nossa parte relativamente à cor ortográfica. Há quem se chama o aborto ortográfico, não sei se sabe. Enfim, mas vamos falar do acordo ortográfico. Mas este é prévio, este aqui é publicado agora, mas não... Estamos de acordo ou não quanto à aplicação do novo acordo ortográfico. Posso dizer aqui que são números oficiais que 86,5% dos escritores portugueses, e a Associação Portuguesa de Escritores tem 1.300 e tantos sócios, pronunciaram-se contra a aplicação do novo acordo ortográfico. E eu acrescentaria mais. E os 13,5% que
manifestaram a favor, fizeram porque as editoras provavelmente os obrigam a cumprir. Olha, eu acho isso muito simpático, mas por outro lado contraponho isso. É também aquilo que eu partilho e sinto que, enfim, se calhar porque já tenho 53 anos e sou conservador. Mas eu olhei há pouco no Mutatis Mutandis, para utilizar um termo latino, a aprovação da monarquia no Reino Unido diminui, ou melhor, aumenta, a aprovação aumenta com a idade. Quanto mais idosas as pessoas são, mais são a favor da monarquia. Digo eu que sou um republicano convicto, por todas e mais algumas razões, mas quanto mais idosas as pessoas são no Reino Unido, mais a prova chega aos 80% de aprovação da monarquia. Nos jovens, entre os 18 e os 24, a aprovação da monarquia é baixíssima, é abaixo dos 50%. E eu acho que isso dá-me um pouco de pensar, quer dizer, eu acho que eu tenho um pouco de fé naquelas pessoas que são mais novas que eu. Acho que compreendo os argumentos quando dizem sim, mas também já se escreveu, em alemão ainda se faz, escrever fantasia, em alemão escreve-se tanto com PH como com F. Mas na Alemanha pode-se escrever das duas formas. Se calhar em Portugal foi-se demasiado. Nós vivemos muito em Portugal a ideia do gênio de turno. Cada vez que vem um ministro, eu conheço bem um ministro que teve, o António Pinto Ribeiro, que teve na altura do acordo ortográfico, que é um jurista, e que terá ido para Ministro da Cultura por engano, porque eles pensavam que era o António Ribeiro da Caixa Geral de Depósitos. Mas eu conheço bem o advogado, trabalhei com ele, fomos amigos de casa durante vários anos, e eu compreendo que as pessoas não tenham a vocação. Uma pessoa chega a ministro e assume-se como gênio de turno e a primeira coisa que quer fazer é mudar tudo o que os anteriores fizeram e fazer alguma coisa totalmente nova. E temos isso no Ministério da Educação permanentemente. O gênio de turno está sempre a mudar o que o antecessor fez. Na cultura é a mesma coisa. Eu acho que há formas de convivência, podia-se ter permitido uma dupla grafia, podia-se ter ouvido os anseios, se é que eles existem, dos mais jovens que querem que a língua evolua, porque se nós tivéssemos sido sempre estritamente conservadores, estávamos todos a escrever latim, mutatis mutandis. Só o acordo ortográfico de 1945, que foi o penúltimo, nunca tinha havido nenhum acordo e a língua evoluiu naturalmente. A língua é uma entidade dinâmica, temos o consenso, mas evoluiu naturalmente. Faltam as instituições para fixarem esse dinamismo. Posso pedir a sua pergunta ainda? Eu a perguntei ao fundo, gostava de ouvir. Há pouco aí falou que a experiência de vida de cada um, das pessoas que se dedicam à escrita, não é? A experiência fundamental tem um peso muito grande. E eu estou plenamente de acordo com isso. O que eu queria saber é o seguinte, é que quando se escreve um livro e se inventa uma personagem, essa personagem acaba sendo, penso eu, o autor travestido. Quer dizer, ele pode arranjar lá os nomes que quiser e inventar uma história e tal, mas quer dizer, o pensamento, a forma de atuação acaba sendo sempre do autor. Não acha que mais ou menos que é isto? Eu acho que é exatamente assim, só com relação a todos os personagens. Porque se o livro tem, e no caso deste, porque é este que tenho em cima da mesa, há 3 personagens fortes, eu acho que está muito do autor em qualquer uma delas. Não é numa específica. Não é, porque senão escrevia na primeira pessoa e não me preocupava com isso e ficava assim, tipo, não é o caso. Aqui o autor está a olhar de fora para a história e há muitas personagens que têm facetas que eu compreendo, coisas que têm a ver comigo e nas quais me projeto, eu projeto-me um pouco nessas personagens, mas não projeto uma personagem só. É o personagem, a graça. É a personagem, é a personagem. O Fernando Pessoa era mestre nisso, não é? Aliás, está demonstrado que o autor é fruto da sua educação, do ambiente em que vive, da experiência profissional, enfim, é fruto de tudo isso. E tudo isso está refletido na sua escrita. Se eu tivesse tido 12 anos de latim, tinha escrito este livro em latim. Para que toda a gente o possa ler, escreveu em português. Obrigado. Obrigado. Se não há mais questões, eu peço uma salva de palmas para o
se ir embora, não é? Temos um sorteio. E temos um chazinho e uma fatia temos um de chazinho e uma fatia de bolo biológico. biológico. Entretanto, amanhã, às segundas e quartas, temos um ensaio do Coro Gandaia, que está a precisar de elementos, nomeadamente homens. Portanto, não sejam envergonhados e apresentem-se para os E na sexta-feira? Aqui, às 9h30, às 21h30. Na sexta-feira, o quê? E a última sexta de cada mês também há o evento DOC à sexta, que é sempre um documentário escolhido, obviamente, e projeta-se um documentário, depois de seguida há Estou a seguir esta. sobre esse documentário, também às 21h30, serão muito bem-vindos. Entretanto, espera só um bocadinho, que há aqui É todas as sextas-feiras ou de 15 em 15? É a última sexta. fazer a 15. Não, a última sexta-feira. Quer tirar quantos? Não, é um. Tira o 60. O 60 é o 60. É um. Epá. Pedro Gamboa. É o 61. É verdade. Pá, falhei por um. Para lá tu. Também já tinha lido o livro. Não descobriu 19. É o 74. Enquanto eu dou a volta, já venho para aqui para este lado. Espera aí. Não, Fernando, também está aí. Está aqui. Quem é que é? Sou eu. Cília com acento. Olha, toma aqui, está aqui. É para ir para o lado. Estava a refilar. Nós temos um chazinho aí. Toda a gente bebe chá. Um livro. Estranhamente. Os vieram não têm um valor. Já tens bom. O livro vou fazer. Já tenho. O valor dele, cada 16.080. E o mesmo que era, não tem valor. Portanto, eu faço aqui. Se eu for a mais, Chegar aqui, este lado. olha, é Eu não cheguei a achar Não, foi o António Fonseca que mandou um mail. Tu me esqueceste de dizer ontem. Mas aquela história que eu contei, tu